Olá, pessoal! Esse é o Tá na Rede Especial, um podcast do jornal O Dia. Hoje, 7 de abril, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying, um tema que vem sendo cada vez mais discutido na educação infantil. E para introduzir a entrevista de hoje, convidamos Cláudia Galota, psicóloga formada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC-Rio, para nos explicar o que é bullying. O bullying é caracterizado por atitudes agressivas praticadas de uma forma repetitiva, com o intuito de humilhar ou difamar a imagem de uma ou mais pessoas. Bom, geralmente acontece no ambiente escolar, onde apresentam agressões físicas constantes, exclusão, maus tratos, insultos nas redes sociais e nos aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo. Recebemos a Nete Lacerda, autora do livro paradidático E Se Fosse Você? Nascida em Brasília, a jornalista cresceu no Espírito Santo e lançou seu primeiro livro da carreira falando sobre algo delicado e, infelizmente, mais comum do que se imagina. A Brasiliense conta a história de Lili, uma menina feliz que, após começar a frequentar a escola, passou a sofrer com o bullying praticado pelos colegas. A obra, que chegou até a Bienal do Livro e foi elogiada pelo público, aborda o tema de forma leve e lúdica. Seja muito bem-vinda ao nosso papo, Anete. O prazer é meu e realmente é importante que a gente fale sempre, né? Porque é um assunto um problema que aconteceu na minha infância e que continua acontecendo na infância de outras crianças, né? Conta um pouco pra gente sobre a história da Lili, que é a protagonista do seu livro E Se Fosse Você? A Lili era uma menina, filha de uma mãe negra e um pai branco, que tinha um irmão e uma irmã. Os irmãos eram brancos e ela era negra, mas ela era muito feliz até ir para a escola. Enquanto ela estava em casa, brincava o tempo todo, mas quando ela foi para a escola, a mãe começou a perceber que o comportamento dela tinha mudado, que ela estava se trancando muito no quarto, que ela não interagia mais. E aí a mãe percebeu isso e foi observar o que tinha acontecido, porque a mãe também tinha sofrido bullying na infância. Então ela percebeu muito rapidamente, procurou a escola e junto com a escola elas tomaram atitude para que aquele problema fosse discutido junto com as crianças, com os pais, para que ele não se repetisse. É a importância do olhar atento da família e a importância da interferência da escola para que isso não aconteça. O Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola surgiu exatamente a partir da morte lá em Realengo de 11 crianças e do suicídio do atirador, porque ele sofreu bullying na escola e, pelo jeito, as pessoas não perceberam, né? Então, até hoje, as pessoas têm uma lei que diz que tem que ter uma equipe multidisciplinar nas escolas públicas, e isso realmente é muito importante, porque essa equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, podem perceber esse problema antes que ele alcance um ponto tão trágico quanto esse de Realengo, né? Que por causa de um bullying, e ele sofreu bullying na infância, quando ele matou 11 pessoas, ele já tinha 23 anos. Então, olha o estrago que o bullying pode fazer na vida de uma pessoa. Ele deixou de ser criança, carregou essa dor, e essa dor fez com que ele matasse tantas outras pessoas. Ele tinha outros problemas também, certamente, né? Mas, então, esse olhar atento da família, que a mãe de Lili, a dona Marina, teve e se juntou com a escola, foi importante para que o problema fosse resolvido e para que ela recuperasse a autoestima, porque qual era o problema? A Lili era gorda e ela tinha o sonho de ser bailarina, e ela compartilhou esse sonho na escola. E também ela tinha um cabelo muito cheio, e eles falavam que o cabelo dela era feio, que era um cabelo duro, um cabelo ruim. Então, tudo isso foi resolvido com a mãe empoderando, falando que ela era linda, que os traços dela eram lindos. Então, é importante esse olhar atento da família e é importante a parceria da escola. E o que te motivou a escrever um livro sobre esse tema, né? A gente sabe que, infelizmente, o bullying fez muita parte da sua vida, se você puder compartilhar um pouquinho sobre a sua história também, né? Mas eu acredito que seja uma violência muito difícil, mas que, infelizmente, ainda está no nosso cotidiano. É interessante que quando você sofre bullying, você é criança, você não percebe, é o que eu já falei, parece que é você que tem alguma coisa errada. E aí, o que acontecia comigo? As pessoas implicavam na sala, eu batia em todas elas, né? Eu fui uma criança que briguei muito, e até hoje eu ainda pergunto assim, onde que ficou aquela menina, né, brigona? Depois que você cresce, você faz algumas opções,
E a violência não é uma das minhas opções, né? Mas quando eu era criança, eu brigava muito todo dia e as professoras falavam, gente, essa menina é tão boa aluna, por que ela é tão difícil assim? Por que ela bate em todo mundo? Eu batia porque eles implicavam comigo e eu não tolerava, né? Mas doía. Eu reagia, aparentemente eu tinha resolvido o problema, mas não tinha, porque a dor que eles me causavam, ela me acompanhou, né? E eu falo ainda, e cada vez que eu dou uma entrevista sobre isso, eu percebo novos pontos que são mal resolvidos em função desse bullying que eu sofri, né? Eu fui gorda a maior parte da minha vida, muito acima do peso de outras crianças da mesma idade que eu. Então, assim, eram os apelidos, eram umas brincadeiras de mau gosto, mas que na época é o que eu falei, a gente se encolhia porque achava que aquele espaço não era nosso, né? Não era meu, era o espaço deles. E aí, para você aprender a exigir direito, a exigir respeito, é muito difícil. A gente tem muita dificuldade também, eu estou falando por mim, eu não sei se todas as vítimas de bullying são assim, tem muita dificuldade de dizer não. E eu percebi isso muito recentemente numa entrevista que eu dei essa semana. Eu falei, gente, de repente essa dificuldade de dizer não é porque, assim, de certa forma, você tenta agradar todo mundo. Aí você começa a fazer terapia e você começa a amadurecer e você faz algumas escolhas, como eu disse, que você não tem mais a necessidade de sair agradando a todo mundo. Você paga um preço, porque às vezes você é muito só, em sentido de solidão, mas também de solitude. Você prefere estar só, porque esses momentos de solitude te trazem muita paz, reflexão e autoconhecimento até. Você falou sobre o caso que aconteceu em Realengo, foi na escola Tasso da Silveira, um caso emblemático, onde o autor do crime, ele realmente estudou naquela escola e sofreu bullying dos colegas, sofreu vários tipos de violência, né? Violência física, violência psicológica, violência emocional. O que eu queria saber é se, na sua opinião, esse tipo de violência na infância pode afetar o desenvolvimento da criança e também a saúde mental dessa pessoa quando ela já está na fase adulta, como foi o caso desse assassino de Realengo. Afeta muito, porque assim, você às vezes vê a criança muito tímida, muito retraída, e adultos que você fala, que pessoa esquisita, né? Você olha aquela pessoa, a pessoa não interage, a pessoa é esquisita, a gente logo tem essa mania de taxar as pessoas, né? Que são fora daquele padrão que a gente estabelece, ou que alguém estabelece para a gente. Então, afeta e afeta muito. E essa questão de tratar a saúde mental precisa ser vista com muita seriedade, porque não são os loucos, né? Quando você fala assim, eu vou no psiquiatra, ou eu vou no psicólogo, aí tem gente que fala assim, eu não sou doido, eu vou no psiquiatra ou no psicólogo fazer o quê, né? Então, a gente tem que ver isso, que tratar da saúde mental, quando você trata da saúde mental, você trata da saúde emocional e você trata da saúde física. Então, é muito importante que isso aconteça, porque você vê como é que aquele caso tão grave passou despercebido, ou se as pessoas perceberam, a família ou a escola, não interferiu na hora que precisava interferir. E acabou criando um monstro, né? Vamos usar essa expressão, porque o rapaz tinha tantas dores que ele não conseguiu lidar com ela, né? E ele matou outras pessoas. E a gente vê casos sendo noticiados de que as pessoas se mataram, elas não aguentaram e elas se mataram. Então, assim, uns tiram a vida dos outros, e esse caso é emblemático, e felizmente é raro, mas a gente ouve e lê de muitos casos de suicídio, né? De muitos casos de suicídio em função dessa dor, que é grande, e que a pessoa às vezes não consegue compartilhar, porque ela se sente fracassada, ela se sente fraca. Voltando à conversa que tivemos com a psicóloga Cláudia Galota, nós perguntamos quais seriam os principais sinais que uma criança vítima de bullying pode apresentar e como os pais podem proceder nessa situação. Vamos ouvir. Bom, primeiro é a baixa no rendimento escolar, falta de interesse em ir à escola, baixa autoestima, mudança brusca no comportamento. Então, geralmente são crianças que passam a ser muito mais agressivas. Isolamento social, elas perdem total interesse em participar de eventos sociais, brincadeiras. O bullying, ele não pode nem deve ser considerado como uma brincadeira, pois ele traz muitos prejuízos, dor e sofrimento para todos os envolvidos.
E o que os pais devem fazer para combater o bullying? Acompanhar a vida escolar dos seus filhos, ficar muito atentos às mudanças nos comportamentos e oferecer ajuda. O diálogo nesse momento é muito importante, é fundamental para combater o bullying. É se mostrar disponível, aberto e, principalmente, não culpar a criança pelo que está acontecendo. Ela já está apresentando muito sofrimento e, nesse momento, o que ela mais precisa é de acolhimento e se sentir segura. Igual a Lili no livro, né? A Lili era uma criança alegre, feliz, interagia, brincava, e a partir do momento que ela foi para a escola, ela mudou. Então, isso tem que ser observado, né? Mesmo quando os pais estão trabalhando tanto, os pais trabalham cada vez mais, é preciso que tenha um momento do dia em que eles estejam juntos, seja nas atividades escolares, seja em outro momento, para poder perceber isso, né? Não se pode terceirizar a educação dos filhos, porque quando você terceiriza, você não vê, né? Essa dor fica invisibilizada e aí os estragos podem ser muito grandes. Qual o melhor método de combate ao bullying, na sua opinião? Você acredita que existem ou que deveriam existir políticas públicas em relação a esse assunto? Políticas públicas sempre, com certeza, né? Porque as políticas públicas eficientes, elas vão combater não só o bullying, mas também a homofobia, a violência contra a mulher. Então, é importante que as escolas estabeleçam essas pautas para a conscientização dos alunos, e eu acho que isso deve ser feito desde a primeira infância, desde sempre, né? Porque aí a gente vai chegar a uma geração muito melhor que a nossa, que vai cometer muito menos erros do que a gente, porque a gente comete muitos erros por falta de conhecimento, né? Então, eu acho que essas políticas públicas são importantes, eu acho que debater isso em todas as idades, em todas as escolas é muito importante, porque a criança não nasce preconceituosa, né? A criança não nasce com essas maldades. Claro que tem criança sem limites, mas aí já é fruto de outros sem limite, né? Então, assim, a criança geralmente não é preconceituosa, ela aprende o preconceito, a discriminação, a gordofobia, o racismo com as pessoas com quem ela convive. Então, é importante que se discuta isso na escola pública, na escola particular e na família também. A gente queria falar também sobre a sua experiência na Bienal do Livro, né? Como foi a recepção do público, o que as pessoas falaram sobre a Lili e o livro? Menina, foi uma coisa tão interessante. Eu moro numa cidade no interior do Espírito Santo, né? E aqui tudo é minúsculo. Aqui tem uma Bienal também, a Bienal Rubem Braga, que eu amo muito. Mas quando eu cheguei na Bienal do Rio, eu fiquei assim, sabe? Era tanta gente, tanta gente, tanta gente. Eu falei, gente, onde que eu estou? E eu sou meio tímida, assim. Aí as pessoas começavam a chegar para mim e falavam assim, nossa, essa Lili sou eu, ela é tão linda quanto eu. Geralmente mulheres negras, né? E falavam, essa história é a minha história, eu me identifiquei, essa sou eu, mas eu também hoje estou linda como ela, eu aprendi a resolver, hoje isso não me dói mais. E foi muito interessante, porque foi um alcance orgânico, e as pessoas não estavam me conhecendo, elas estavam conhecendo a Lili e se identificando com a Lili. Então foi uma experiência assim, meio mágica, meio interessante, porque aquilo é um mundo, né? É muita gente, e as crianças, e o ilustrador, eu sempre faço questão de falar isso, o Fernando Hugo Fernandes é muito talentoso, então o livro ele é muito atraente, e aí as pessoas pegavam para olhar e falavam, é a minha história, eu vou levar esse livro porque essa é a minha história. As pessoas falavam que o meu cabelo, porque na sua geração você nem deve ter ouvido falar isso, mas quando a gente era criança, as pessoas falavam que o cabelo era pichain, cabelo de pico. Vocês não, vocês são novinhos, não devem ter ouvido isso. Eu já ouvi. Já ouviu? Então as mulheres falavam assim, olha, eles falavam que meu cabelo era de pico, que meu cabelo era bombril, e eu sou tão linda quanto a Lili. Então isso foi assim, foi muito emocionante, porque eu fui meio tímida lá para a Bienal. Falei, será que eu tenho que estar aqui mesmo? Será que aqui é o meu lugar? Mas a Isa Colli, que é da editora Colli Books, ela é sempre, não, nós vamos e vai ser muito bom. E realmente foi uma experiência muito interessante, porque assim, a Lili se tornou muito maior do que eu. E eu achei muito gratificante isso, porque eu acho que tudo que você faz só vale a pena quando você consegue tocar o coração das pessoas. E a Lili conseguiu isso.
né? Porque a história de dor dela é a história de dor de muitas outras meninas e mulheres, né? Bom, falando aí um pouco sobre cyberbullying, na sua opinião, como a gente consegue combater o cyberbullying, sobretudo nesse momento em que a gente está cada vez mais estabelecendo relações remotas por meio do mundo digital, e muitas vezes esses algozes, né, esses agressores, os praticantes de bullying se escondem em perfis falsos nas redes sociais. Então, como que você enxerga isso? Olha, eu acho que a lei deve ser aplicada com rigor, né? Porque essa identificação dessa pessoa que se esconde no perfil falso, eu acho que é difícil, mas não é impossível, né? Tem a lei Carolina Dickmann e outras leis que precisam ser aplicadas com rigor. E eu acho muito difícil você combater isso num tempo em que a cultura do ódio ganhou tanto espaço, né? Hoje a cultura do ódio tem um espaço enorme, as pessoas não se respeitam, as pessoas acham bonito desrespeitar o outro, maltratar, mas precisa ser combatido com o rigor da lei, né? Não sei, a gente às vezes dá tanto trabalho que a gente não quer muito, tem gente que sofre, que fica mal. Eu me lembro que uma vez, eu sou militante do movimento de não violência à mulher, e quando o presidente fez aquela fala em relação à jornalista Patrícia, sobre o furo, nós fizemos uma nota de repúdio pela União Cachoeirense de Mulheres, e você precisa de... Aí eles postaram no jornal, no site de um jornal, e a gente recebeu tanta afronta que teve mulher que saiu, ela tirou o perfil dela das redes sociais com medo da violência verbal se tornar em violência física, porque eles diziam, essas mulheres não têm o que fazer, elas merecem um pelotão de fuzilamento, né? Então, esse cyberbullying, ele acontece também com as crianças, mesmo em tempo de aulas híbridas e remotas, mas acontece em qualquer fase. E a gente precisa ter essa maturidade, essa segurança de que quando você faz alguma coisa, você tem que estar preparado para qualquer reação estúpida, que é o que tem acontecido, né? A obscuridade saiu do armário. Antes as pessoas tinham mais pudor de mostrar estupidez, de mostrar ignorância. Então isso está sendo confirmado por essas práticas políticas, as pessoas não se respeitam mais, né? Então eu acho que a lei deve ser aplicada com rigor, as pessoas têm que ser expostas, têm que pagar a indenização, só que é aquilo, né? Tudo isso dá trabalho, às vezes você tem que recorrer a advogado, e aí a pessoa sofre calada, tira o perfil dela, né, das redes sociais, porque ela não aguenta esse tipo de violência. Muitas pessoas são vítimas de bullying, né, e a gente percebe que algumas acabam reproduzindo essa violência com outras pessoas, né? Na sua opinião, como é que a gente conseguiria quebrar esse ciclo? As pessoas precisam admitir que elas precisam de ajuda, né? A gente não resolve isso sozinho, você deve procurar terapia, porque existem profissionais que podem te ajudar a perceber que você não é pior do que ninguém, e que, né, você passa a sua dor para o outro porque você não acha justo ter essa dor sozinha, provavelmente, né? Então, de discutir isso desde muito cedo nas escolas, na família, nas igrejas. As igrejas têm uma influência muito grande na vida das pessoas, então as igrejas, eu creio que também devem entrar nessa conversa, essa conversa séria, outras instituições, outros coletivos, isso tem que ser discutido pelo maior número de pessoas possível, de uma forma muito aberta, de uma forma muito franca, né? E de alguém ter a coragem de dizer, por que você está fazendo isso? Vai buscar ajuda, né? O problema não é meu, o problema é seu, procura ajuda, embora muitas pessoas não admitam isso, né? Não admitam que precisam de ajuda, não admitam que tenham problemas, e que o bullying tenha deixado marcas. E eu posso dizer, assim, com a maior tranquilidade e serenidade do mundo, que o bullying me deixou muitas marcas, né? Me deixou muitas marcas. Que eu estou aprendendo a lidar depois de muito tempo. A maturidade te leva a algumas opções que você vê que é melhor para você, que vai te fazer atravessar isso com mais serenidade, com mais segurança, que você não tem que dar satisfação da sua vida para todo mundo, que você não tem que agradar todas as pessoas o tempo todo, né? Que você precisa aprender a dizer não, mas isso é um longo caminho, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Então as pessoas precisam realmente buscar ajuda, e alguém que for amigo precisa dar um toque nessa pessoa. O que há com você? Qual é o seu problema, né? Novamente, em nome do Jornal Dia,
A gente agradece demais a sua presença. Obrigada também, Isabelle, por dividir sempre aí comigo aí o microfone. Obrigada, sucesso. Parabéns por estar falando sobre um assunto tão importante e ainda tão pouco discutido. Obrigada a vocês pela oportunidade. E eu digo que vocês que estão nas redações, vocês são as Marinas, né? Marina é a mãe de Lizzie. São as Marinas que percebem as coisas, denunciam, interferem e promovem mudanças. Então, que vocês continuem assim, porque nós jornalistas, radialistas, né, nós somos um pouco isso, porque a gente não se cala diante das injustiças, diante das coisas que fazem mal. Hoje nós somos importantes, a gente tem sido muito atacado, mas a gente é muito importante nesse cenário e a gente pode ajudar a promover muitas mudanças que vai melhorar muito a vida das pessoas. Então, parabéns para vocês também e muito obrigada pela oportunidade. Ficamos por aqui com mais esse Tá na Rede especial, com roteiro e apresentação de Isabelle Hernandes e minha, Marina Aires. Muito obrigada a todos e até a próxima.